o vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Que privilégio poder nesta noite trazer ao seu coração a preciosa palavra de Deus. E eu peço que você abra comigo a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. E nós faremos a leitura desse texto a partir do verso 1. 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 1. Se você está na sua casa, ou no seu escritório, ou talvez num quarto de hotel, quem sabe até mesmo num leito de hospital, se você puder, pegue sua Bíblia. Vamos acompanhar esta leitura. Nós vamos ler até o versículo 15. Está escrito o seguinte: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim o leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Agora capítulo 9, a partir do verso 6 ao verso 15. Isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão,
quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Bom, eu quero conversar com vocês hoje sobre generosidade. Eu quero então, antes de tratar do tema, trazer para vocês o pano de fundo histórico que levou Paulo a escrever esta passagem. Está registrado lá em Atos 11, versos 27 e 28, que o profeta Ágabo profetizou em Antioquia, que haveria um tempo, que viria um tempo de fome no mundo todo, no período do imperador Cláudio. Cláudio governou o Império Romano do ano 41 ao ano 54 depois de Cristo. O sucedeu no governo Nero. Nesse período de fome, que assolou o mundo inteiro, atingiu profundamente o Império Romano. Somos informados em Atos 18, verso 2, que nesse período desta fome mundial, o imperador Nero expulsa de Roma todos os judeus. E muitos destes, certamente, tiveram que retornar à Judeia, retornar a Jerusalém, sem terras, sem casas, sem propriedades, sem bens materiais, agravando certamente a situação da igreja de Jerusalém, diante daquela crise mundial. O apóstolo Paulo, quando foi nomeado, comissionado pelos colunas da igreja de Jerusalém, está isto em Gálatas 2:10, eles o abençoam e o endereçam para os gentios, para as nações, mas disseram para Paulo: você vai para os gentios, mas não se esqueça dos pobres. E Paulo diz que ele se empenhou em fazer isso. Pois bem, agora Paulo, diante desta fome mundial, no período do imperador Cláudio, ele está levantando uma oferta entre as igrejas gentílicas da Galácia e da Macedônia, para enviar para os pobres da Judeia. Aqui está, portanto, o pano de fundo de uma crise econômica que assolou o mundo. Portanto, tempos de crise e crise mundial, é necessário que a igreja de Deus seja acionada para ser o braço estendido da misericórdia, a assistir e socorrer as pessoas que estão necessitadas. Não é preciso dizer que nós estamos também numa crise mundial, numa crise econômica que assola o Brasil e as nações do mundo. E nesse cenário de tanta crise, de tanto desemprego, de tantas famílias sem ter o que pôr na mesa para comer, é mais do que necessário e urgente que você e eu entendamos o que a Bíblia ensina sobre generosidade. Então, dito isto, conclamo você para voltar seus olhos comigo para a passagem lida. Aqui há algumas lições importantes. A primeira delas é que, quase que paradoxalmente, Paulo vai nos ensinar que contribuição, fruto da generosidade, não é algo que você faz para Deus, mas é uma graça imerecida de Deus oferecida a você e a mim. Durante 6 vezes nesse texto, Paulo diz que contribuição é graça. E o conceito mais simples de graça que você e eu sabemos é que graça é uma dádiva imerecida de Deus a nós.
Sempre nós imaginamos que quando eu faço uma oferta para alguém, enfio a mão no bolso e dou uma oferta para alguém, ou enfio a mão no bolso e pago uma cesta básica para ser doada a alguém, que eu estou fazendo algo para Deus ou para o meu próximo. Mas Paulo está dizendo é que Deus é que está dando para você uma graça que você não merece, de com os bens que Ele mesmo deu para você, você expressar a generosidade de Deus através do seu ato de misericórdia. Isso é graça. Talvez você possa compreender um pouquinho melhor o que é misericórdia e o que é generosidade. Talvez hoje ainda, pastor Arival vai falar para você de uma obra que ele escreveu recentemente sobre generosidade, ajudando a você a entender este assunto tão vital para os nossos dias. Recentemente, há alguns meses eu li um livro sobre esse assunto, e eu confesso a vocês que o autor do livro me ajudou a entender isso de uma maneira melhor, com a simples ilustração. E ele ilustrou generosidade da seguinte maneira: você deve ir a um mercado e comprar um jarro de vidro transparente para botar na sua sala. Você não vai botar nesse vaso de vidro flores, você vai botar terra, apenas terra. Ao passar por este vaso de terra, você precisará ser lembrado de duas coisas. Primeiro, de onde você veio? Segundo, para onde você vai? Você veio do pó e você voltará ao pó. A pergunta é: do pó que você veio, quanto você trouxe? Segundo, para o pó que você vai, quanto você leva? E a resposta é: do pó que você veio, você não trouxe nada. Para o pó que você vai, você não vai levar nada, porque não tem gaveta em caixão. Então, se você não trouxe nada, e se você não levará nada, então você não é dono de nada. Você é apenas mordomo do dono. O dono é generoso. E o que Deus requer dos mordomos dele é que sejam encontrados fiéis. E a única maneira de você ser fiel com o que é do dono é sendo generoso com o que é do dono, porque o dono é generoso. Via de regra, você e eu temos dificuldade com generosidade porque temos a síndrome de dono. Se eu sou o dono, é meu, para o meu deleite, para o meu prazer. Mas no dia que você entender que você apenas toma conta do que é de Deus, você perder essa ideia de síndrome de dono, você já não vai ter mais dificuldade de ser generoso com o que é do dono. Por isso, quando você oferta, quando você contribui, isso é uma graça de Deus concedida a você. É o que está no versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Segunda verdade que esse texto vai mostrar é que a contribuição, fruto da generosidade, é sacrificial. Veja o verso 2 comigo. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestar a abundância de alegria e a profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então preste atenção no que eu vou lhe dizer. Não há ninguém tão rico que não possa receber, e ninguém tão pobre que não possa dar. As igrejas da Macedônia, fruto da guerra, fruto da exploração, da expoliação de bens, estava vivendo um tempo de pobreza. Mas eles não usaram o argumento de que eram pobres para não participarem desta oferta aos santos da Judéia. Ao contrário, apesar da tribulação, eles viviam felizes. E apesar da pobreza, eles foram generosos. Então, ainda que você tenha pouco, reparta ainda o pouco que você tem com quem tem menos do que você. Isso é generosidade. Porque a generosidade cristã, ela é sacrificial. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará.
A Bíblia diz que se você ajuda o pobre, você empresta a Deus, e Deus não fica devendo para ninguém. A Bíblia diz que se você semeia, Deus vai multiplicar a sua sementeira, para que você tenha mais para semear. Mas em terceiro lugar, a contribuição é transcendental, porque veja você comigo no verso 3, que ela parte de uma disposição voluntária. Versículo 3 diz assim: porquanto eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Você não deve contribuir porque alguém constrange você a fazê-lo. Você deve fazê-lo espontaneamente, voluntariamente. E mais do que isso, dar além do esperado. Foi o que esse texto nos mostra, na medida das suas posses e mesmo acima delas. Olha a outra coisa, a disposição de dar, mesmo quando você não é solicitado a dar. No verso 4 diz: pedindo-nos com muitos rogos a graça de se participarem da assistência dos santos. Isso é maravilhoso, diríamos, isso é um avivamento. Não é que alguém está pedindo para eles estão pedindo o privilégio, a oportunidade de participarem desse socorro, dessa generosa oferta aos pobres da Judéia. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem sido um braço estendido da misericórdia para milhares de famílias. Chegamos já, basicamente essa semana chegaremos a 40 mil cestas, agora nós temos o alvo de 45 mil cestas para serem distribuídas. Tem muita gente passando necessidade. E você não pode permitir que numa crise mundial como esta, onde a nação brasileira está aí na linha de frente da crise, com o maior número de óbitos hoje no mundo, de cada 4 pessoas que morrem de Covid no mundo, uma é brasileira. E eu quero agora exortar você, no nome santo de Jesus, de você entender a urgência de ser generoso. A disposição de dar é muito mais do que fazer um depósito bancário, ou preencher um cheque, ou depositar um envelope com recursos num gasofilácio de uma igreja evangélica. O versículo 5 vai além e diz o seguinte: e não somente fizeram isso como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Eu quero dizer uma coisa: se o seu coração não for na frente, o seu bolso não irá com você. Primeiro você se dá, depois aquilo que você administra vem a reboque. Generosidade tem muito mais a ver com o seu coração do que com o seu bolso, do que com a sua conta bancária. Primeiro você se oferece a Deus: Deus, por que o Senhor me colocou nessa situação? Por que eu tenho recursos na minha mão? Por que eu tenho prosperidade? Por que eu tenho riqueza? Por que eu tenho com fartura? Por que eu tenho para dar? Então Deus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, usa a minha vida, usa o que tu colocaste nas minhas mãos, para que eu distribua com generosidade. O que acode o necessitado é feliz, diz a Bíblia. E Deus o socorre, e Deus afofa o seu leito, e Deus o livra das línguas más. Mas notem vocês, que essa contribuição, ela é progressiva. E eu chamo a sua atenção para o versículo 6, olha comigo. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou assim também, complete esta graça em vós. O que estava acontecendo na igreja de Corinto era o seguinte: aqueles irmãos no começo, quando Paulo tratou desta matéria, da contribuição, da generosidade, eles ficaram empolgados e começaram bem, depois foram perdendo o ânimo, foram perdendo a disposição. Então não basta começar bem, é preciso perseverar em ser generoso.
É isso que Paulo está ensinando aqui. Um bom começo não é garantia de progresso na contribuição. Olha outra coisa aqui preciosa no verso 7. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, como na palavra, como no saber, como no cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. O que Paulo está dizendo? Há muitos crentes que são crentes maduros na fé, são crentes que têm um bom cabedal doutrinário, são crentes que têm um conhecimento robusto das verdades cristãs, que em algumas áreas da vida cristã estão crescendo de uma maneira vertiginosa, mas são pão duros, mão fechada, não têm disposição de ajudar o próximo, vivem na sua fartura, no seu fausto, e nem observa que à sua volta ou longe deles tem gente precisando de socorro, de ajuda, de uma mão estendida. Preste atenção que esses crentes da Macedônia que estão ajudando os pobres da Judéia, eles nunca viram essas pessoas face a face. Eles não sabiam o nome delas. Eles não sabiam onde elas moravam. Mas o coração deles tinha se dado a Deus primeiro, depois se entregado a esta prática da generosidade. É muito importante que você socorra quem você nunca viu na vida, mas que faz parte da família de Deus e que precisa de socorro, de uma mão estendida, de um gesto de generosidade. Mas ainda, Paulo vai mostrar para nós que ser generoso não é alguma coisa que nós aprendemos porque somos de um coração gentil, meigo, amoroso. Não. O exemplo clássico e máximo da generosidade não está entre os homens. É o próprio Deus quem revelou em grau superlativo o que é generosidade. Olha comigo, por gentileza, os versos 8 e 9. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Se você porventura quiser argumentar, bom, mas eu não vou abrir mão do conforto que eu tenho, da riqueza que eu tenho, para ajudar ninguém. Talvez você tenha a mesma síndrome daquela parábola que Jesus contou, daquele homem que construiu novos celeiros e disse para sua alma: agora, ó minha alma, come, bebe, regala-te por muitos anos. Talvez você tenha a síndrome de Nabal: as minhas reses eu não as darei a outro, é para mim. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo, sendo Deus, Ele abriu mão da sua glória, Ele esvaziou-se a si mesmo, Ele assumiu a forma de servo, Ele entrou aqui, vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade, nasceu numa manjedoura, trabalhou numa carpintaria, morreu numa cruz e viveu entre nós como alguém que não tinha onde reclinar a cabeça, por amor de nós, para nos dar salvação e nos fazer ricos pela graça de Deus. Somos sendo nós então herdeiros de Deus. Este é o exemplo maior de generosidade. Ele abriu mão da glória, para que nós que estávamos falidos espiritualmente, pudéssemos conhecer a Deus, sermos salvos pela graça de Deus, e pertencermos ao rebanho de Deus, fazendo parte da família de Deus, tornando-nos cidadãos dos céus, para reinarmos com Ele para sempre. Esta é a demonstração máxima de generosidade. Então eu quero dizer a você que generosidade é exatamente a expressão da nossa imitação do que Cristo fez. Mas veja você comigo ainda, que Paulo vai dizer que a generosidade, ela é proporcional na sua expressão. Olha comigo o versículo 12, quando ele fala que é um privilégio e não um peso, porque se há boa vontade será aceita,
conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e voz sobrecarga, mas para que haja igualdade. Quanto você tem? Porque às vezes as pessoas ficam só pensando que só pode ser generoso quem tem muito. Eu quero lhe dizer que do ponto de vista de contribuição, de generosidade, não é o quanto você tem, mas quão generoso é o seu coração. O que importa é esta proporcionalidade. É por isso que a contribuição na Bíblia, ela é sempre dentro dessa questão da proporcionalidade que você tem, não do que você não tem. A viúva pobre deu 2 moedinhas, e na avaliação de Jesus, ela deu mais de quem deu muito dinheiro. Então, todos nós podemos e devemos expressar generosidade. Todos nós. Agora veja vocês, em 7º lugar, que a contribuição cristã, ela abençoa você mesmo. Porque tem um princípio de proporção muito bonito aí no capítulo 9, verso 6. E isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. O que o texto está dizendo é que quando você é generoso, você recebe generosidade. Quando você semeia, você colhe. Aquilo que você dá, nas palavras de Paulo, e eu peço que se você puder ver comigo lá em Efésios 6:8, está escrito assim: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Então você dá para um irmão, para um necessitado, e você recebe não daquele irmão, daquele necessitado, você recebe de volta do Senhor. Ou seja, não é que você vai barganhar com Deus, não é que você vai dar com a intenção de receber de volta, não é que você vai dar X para receber mais e muito mais do que você deu, não, isso é barganha, isso é negócio. Mas o princípio está claro: se você semeia pouco, você colhe pouco; se você semeia muito, você colhe muito. Isso é um princípio da agricultura, e esse é um princípio espiritual. É por isso que a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar que receber. Receber é uma felicidade, é uma bem-aventurança, mas dar é uma bem-aventurança maior, maiúscula. Se você observar lá em Provérbios capítulo 11, e eu gostaria que, sendo possível, dê uma olhadinha comigo, porque há um princípio tão bonito aí no versos 24 e 25, está escrito assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais; ao que retém mais do que justo, ser-lhe-á pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Isso é um princípio de Deus, isso é um princípio de Deus. Mas veja você comigo agora, o princípio da motivação. Olha aí o capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Preste atenção, que Deus não ama o que é dado. Na verdade, Deus não precisa de nada. Ele é o dono do ouro e da prata. É por isso que contribuição é graça de Deus. É Ele que está lhe dando um privilégio. Ele que está lhe dando uma bênção que você e eu não merecemos. Deus não precisa nem de você nem de mim, Ele é autossuficiente. Mas Ele nos dá o privilégio de sermos coparticipantes da sua obra de providência. De tal maneira que a igreja hoje é o corpo de Cristo vivo na terra. Deus vai visitar o enfermo com seus pés, Deus vai socorrer o necessitado com as suas mãos. Agora, não é a igreja, não é o pastor, não é o obreiro, não é um concílio que vai determinar, você tem que dar tanto, não, é o seu coração.
Vale dizer que Paulo não está falando de dízimo aqui, viu? Dízimo não é o que propor o meu coração, não. Deus estabeleceu, é dízimo. Dízimo é 10% e acabou. Estou falando de uma oferta, de um assunto que Paulo recolheu nas igrejas gentílicas para levar para os pobres da Judeia. Então, o princípio agora é o princípio da distribuição. Olha comigo os versos 8 e 9. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Eu acho isso precioso, porque quando você dá com generosidade, Deus faz abundar esta graça, a fim de que você tenha sempre tudo, ampla suficiência. Irmãos, eu não conheço uma pessoa generosa que fica com escassez, com necessidade, porque é Deus quem está dizendo isso. Quando você é generoso, Deus multiplica a sua sementeira. Quando você é generoso, Deus supra a sua necessidade, e mais, Deus acrescenta mais e mais, para que você continue ajudando outras pessoas. É uma fonte que não para de jorrar. É o princípio da provisão. Olha comigo os versos 10 e 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará. Olha isso, ele suprirá e aumentará o quê? A vossa sementeira. E multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Quanto mais você dá, mais Deus põe na sua mão para você distribuir. Quanto mais generoso você é, mais Deus multiplica a sua sementeira. Quanto mais você semeia, mais você tem semente para semear. Quem encolhe a mão, quem com avareza tranca o coração para o próximo na hora da sua necessidade, esse não prospera. Esse, ainda que tenha muito, não tem prazer no que tem. Agora notem, a contribuição ajuda, abençoa os outros. Versículo 12, preste bem atenção no que está escrito. Porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Então veja você que quando você socorre o necessitado, duas coisas acontecem. Primeira, você assiste os santos. Quando chega uma cesta básica na casa de uma pessoa que não tem pão para comer, você está suprindo a necessidade dela, você está matando a fome dela. Mas a segunda coisa que vem como resultado é que esta pessoa que levantou de manhã, não tinha pão para comer, e chega uma cesta básica, chega uma oferta, chega uma expressão de generosidade, ela dá graças a Deus, ela volta o seu coração para agradecer a Deus. Por isso, o verso 13 vai dizer que quando você é generoso, isso traz glória para o nome de Deus. Olha o verso 13. Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Pense comigo, nessa pandemia, quantas famílias desempregadas, quanto jornaleiro, como diz lá em Tiago, capítulo 5, sabe o que é o jornaleiro? É o camarada lá na época que trabalhava no campo, que recebia o dinheiro antes do pôr do sol, para ir comprar comida para sua família, porque era a única coisa que ele tinha em casa, era o dinheiro que ele tinha ganhado naquele dia para comprar comida para aquele dia. É a pessoa que está na rua vendendo um bombom, é a pessoa que precisa sair de casa para trabalhar e voltar para casa com o dinheirinho daquele dinheiro que ele ganhou durante o dia para comprar comida para casa. Quando você abre a sua mão, quando você oferta com generosidade, quando você faz um depósito para comprar cesta básica, para ser distribuída às famílias necessitadas, as pessoas ao receberem isso, elas dão glória a Deus pela sua vida.
Mas finalmente, a contribuição cristã, ela produz uma espécie de camaradagem espiritual entre os irmãos, porque o verso de número 14 diz assim: enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Ah, que coisa linda isso, quando alguém recebe uma oferta. Aqui no Brasil, fora do Brasil, a Igreja de Pinheiros tem mandado recursos até para fora do Brasil, para pessoas necessitadas. E quando essa pessoa recebe uma ajuda, sabe o que ela faz? Ela ora a Deus. Talvez ela não sabe quem deu. Mas Deus abençoa aquela pessoa, que pensou em mim, que me socorreu, que me ajudou, que me estendeu a mão. Isso vai gerando uma espécie de camaradagem, de amor ao próximo, de intercessão recíproca. Aquilo que é bênção material, traduzida numa oferta, numa cesta básica, num alimento, num remédio, numa roupa para uma pessoa necessitada, de repente redunda em bênçãos espirituais. Ah, se você acha que é demais, ou se você acha que isso é pedir demais, que a Bíblia está exagerando no que tange a generosidade, Paulo não poderia terminar esse texto de outra maneira, senão dizendo no verso 15, graças a Deus pelo seu dom inefável. E o dom inefável de Deus é o seu Filho Jesus Cristo. Sendo ele Deus, ele se fez homem, sendo ele Rei dos reis, ele se fez servo, sendo ele santo, ele se fez pecado, sendo ele bendito eternamente, ele foi feito maldição por nós, ele entrou na nossa história, ele assumiu o nosso lugar, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação, ele voltou para o céu e está à destra de Deus como nosso advogado e sumo sacerdote, e ele voltará para nós em glória e majestade, para buscar-nos, para estarmos para sempre com ele. Essa é a expressão máxima da generosidade, a generosidade de Deus por você. Eu quero conclamar você em nome de Jesus, a experimentar o que é generosidade. Você não é o que você planeja ser, ou o que você até deseja ser, você é o que você faz. Então eu quero fazer um apelo a você, agora mesmo. Tome a decisão de demonstrar generosidade para alguém. Talvez enviando recursos para que cestas básicas sejam compradas. O pastor Arival botou a meta hoje de 45 mil. Quem sabe nós possamos ver este alvo sendo transcendido e ultrapassado, porque tem muita gente precisando de ajuda. Ou quem sabe você que está aí, diz, olha, eu tenho alguém da minha família, um parente meu que está passando uma necessidade, ou você tem uma pessoa que trabalha na sua casa, como secretária da sua casa, precisando de um socorro, ou talvez você tenha alguém conhecido aí, próximo, seu vizinho, seu precisa de uma ajuda. Meu irmão, em nome de Jesus, comece hoje, e Deus há de ser glorificado, e você há de ser bem-aventurado. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.